atrás já, mas eu só li agora. E aí li toda a reportagem. Uma jovem de 14 anos que sabia que ia morrer de um tipo raro de câncer e desejava ficar congelada para ser curada no futuro. E ganhou uma batalha legal histórica no Reino Unido. E essa adolescente, passando por esse drama na sua vida, tão novinha e já sem esperança médica por sua doença, ela escreve uma carta ao juiz e diz assim: na carta que escreveu ao juiz, a menina diz que diz querer explicar por que quero que uma coisa tão incomum seja feita, ter o corpo congelado. Tenho apenas 14 anos e não quero morrer, mas sei que vou morrer. Acho que ser criopreservada vai me dar a chance de ser curada e acordar no futuro. Não quero ficar embaixo da terra, quero viver e viver mais. Acredito que no futuro devem achar uma cura para o meu câncer e eu vou acordar. Quero ter essa chance, esse é o meu desejo. Parece que havia uma briga familiar, a mãe era a favor, o pai era contra. Eu não sei o desfecho, se de fato ela ganhou isso na justiça. A criogenia humana é uma técnica de congelar cadáveres. Isso é o fato que pertence a corações que não têm esperança. É muito triste uma menina tão novinha, 14 anos, que já morreu agora, colocando toda a sua esperança na medicina, achando que a ressurreição é consertar uma doença como se o corpo fosse uma máquina. É triste dizer que a esperança dela foi enterrada junto com ela. De modo que a medicina até pode criar tecnologia para congelar cadáveres e deixar ali anos, desde que você pague bem. Mas a medicina ainda não tem a habilidade e nunca terá de ressuscitar esse corpo. E aí comecei a ler um pouco mais sobre isso. Há algumas centenas de corpos congelados. E alguns falam que o próprio Walt Disney está congelado. E se você não tem muito dinheiro para congelar o corpo todo, você pode congelar só a cabeça. Depois arranja um corpo para você. Essa visão materialista que não, obviamente, que não crê que há alma, que há espírito, que há eternidade, que há céu, que há inferno e que há Jesus Cristo. E que há ressurreição em Jesus Cristo. Pobre adolescente. Não sei se ela nunca ouviu do Evangelho ou ela não creu no Evangelho. O fato é que isso nunca vai acontecer. Nas Escrituras é muito claro. A morte, ela é tanto inevitável, inescapável, mas a morte que alcança toda a criação, tudo que vive em algum momento vai morrer. A Bíblia diz que essa morte é uma maldição sobre a criação. Basta ler Gênesis capítulo 3. É uma maldição. E mais do que isso, as Escrituras diz que a morte, além de ser uma maldição, ela é um mal penal. É mal, porque não é um assunto bom, a morte, mas é um mal penal, é uma penalidade contra o pecado. E essa penalidade é um julgamento divino. Então, infelizmente,
muita gente não tem essa esperança em Cristo. Diz que diariamente morrem mais ou menos, em média, 150 mil pessoas. Olha que maldição. Morrem de velhice, de acidentes, de câncer, de terremotos e furacões, como aconteceu essa semana. Um clérigo católico diz assim, é uma verdade evidente e uma verdade bíblica, em forma de poema, mas não é um poema que você vai querer memorizar. Ele diz assim: já viste, numa tarde de outono, cair as folhas mortas? Assim caem todos os dias as almas na eternidade. Todos os dias. E tem uma notícia: um dia a folha caída serás tu. Será eu, será você. A Bíblia fala da morte em 3 níveis. Fala de uma morte física, fala de uma morte espiritual e fala de uma morte eterna. A Bíblia fala que a morte não significa deixar de existir. Há uma sobrevida após essa vida terrena. Há uma vida corporal, consciente, após o período terreno. Essa é a verdade que a Bíblia diz. Semana passada, nós meditamos um pouco que Cristo nos livra do terror da morte. C.S. Lewis diz assim: Jesus abriu à força a porta que estava fechada. Desde a morte do primeiro homem, ele encontrou, enfrentou e derrotou o rei da morte. Domingo passado, Hebreus capítulo 12, vimos essa verdade. E tudo agora, tudo é diferente porque ele fez isso. Tudo mudou porque Cristo se encarnou, Cristo se tornou carne e sangue, como diz Hebreus 2. E ao se tornar carne e sangue, ele morre numa cruz e ele ressuscita para derrotar aquele que tem o poder da morte. E também diz o texto, para nos livrar, nos libertar do pavor da morte. Tudo é diferente porque Jesus fez isso. Tudo muda. O futuro muda. Como vamos lidar com a morte muda. Eu vi uma caricatura essa semana, e por detrás de uma caricatura, de uma charge, tem alguém, tem um coração, tem uma pessoa. Existe uma crença. E a caricatura é essa. Acho que dá para ver bem. É alguém pregando o evangelho e está lendo um texto. Está escrito bem aqui na Bíblia que Jesus conquistou a morte. E a morte chega até ele, com licença, comunicando algo do tipo: você está errado. E ali está arrastando Jesus pelos cabelos, Jesus morto e Jesus derrotado pela morte. Quem teve o artista que fez isso, ou nunca leu a Bíblia e provavelmente não crê nas Escrituras e não tem esperança. Essa é uma mentira. Aí eu vi uma outra caricatura, mas que comunica uma verdade. O que a Bíblia nos ensina é que Jesus venceu a morte. Hebreus 2, 14 e 15 foi o texto nosso. Ele nos dá vida espiritual, tem muitos versículos sobre isso, é a doutrina da regeneração. Ele nos dá vida eterna, é a doutrina da justificação. E ele também nos dará vida física eterna.
É a doutrina da glorificação. Tudo é diferente porque Cristo fez isso. Ele derrotou aquele que tem o poder da morte e nos livra do pavor da morte. Vamos para o texto de hoje. Abra a sua Bíblia em Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Se você olhar a partir do versículo 15 na sua Bíblia, a carta de Colossenses, alguns gostam de dar o título sobre a supremacia de Cristo. Cristo é supremo em todas as coisas, no que Ele é e no que Ele faz. O que Ele é porque Ele é Deus, e o que Ele faz ninguém pode fazer. O versículo 15, se você olhar aí na sua Bíblia, fala que Ele é a imagem do Deus invisível. Deus Pai é invisível, o Deus Filho se encarnou, e Ele é o reflexo de Deus Pai. Ele e o Pai são um. Em Cristo encarnado a gente vê a face de Deus, e diz que Ele é o primogênito de toda a criação, o herdeiro de toda a criação. O 16 diz que em Cristo tudo que existe foi nele que foi criado. Ele participa da criação. Ele é o Criador. As coisas visíveis e as coisas invisíveis. E Ele é o alvo da criação. Final do 16. É para Ele. Isso tem a ver com ser o primogênito de toda a criação. Ele é o herdeiro de todas as coisas. O versículo 17 fala que todas as coisas que existem continuam a existir por meio dele. Ele é o Criador e o sustentador de toda a criação. Ele é o mantenedor de toda a criação, o provedor, que nos inclui. Aí o versículo 18, mas o 19, foi do agrado do Pai de Deus que nele, quando ele encarnou, habitasse a plenitude da divindade. E o versículo 20, Ele é aquele que nos reconcilia com o Pai por meio do seu sangue. Então é um capítulo, e esse livro todo fala de Cristo como incomparável. É a sua supremacia. Ele é Deus entre nós, Deus encarnado. E o que Ele faz, só Deus pode fazer. Versículo 18. Diz assim: Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, sua autoridade, e é o princípio e o primogênito dentre os mortos. Essa é a frase que nós queremos meditar nessa manhã. Primogênito dentre os mortos. A ideia de primogênito, você vê que no texto, 2 vezes aparece a palavra primogênito, versículo 15, mas dando uma outra ênfase. De toda a criação, ele é o primogênito. Testemunhas de Jeová que distorcem as escrituras, pegam versículos como esse, sem entender todo o texto, que Jesus é o primeiro a ser criado. De tudo que existe na criação, Cristo é o primeiro a ser criado, o que é uma mentira. Cristo é Deus eterno. O próprio texto já mostra isso. O primogênito de toda a criação é porque ele vai herdar toda a criação. No Antigo Testamento, o primogênito é literalmente o primeiro filho. E o primeiro filho, o homem no Antigo Testamento, ele tinha um privilégio a mais. Ele herdaria do pai uma porção dobrada de toda a herança, mas também herdaria a responsabilidade. Paulo está emprestando um linguajar da cultura judaica e aplicando num contexto espiritual. Então as comparações têm limites, obviamente. Porque tudo que é espiritual é superior. Os escritores do Novo Testamento fazem muito isso. Então ele chama Cristo de primogênito de toda a criação. Cristo é o herdeiro de tudo. Porque ele é não só o primogênito, como ele também é o unigênito, o único filho. Nós somos em Cristo, nós somos co-herdeiros, mas só Cristo é herdeiro. Em Cristo nós somos filhos adotivos, mas só Cristo é filho eterno.
Ele é o herdeiro. Ele vai herdar tudo. Agora o versículo 18 usa o primogênito com outra aplicação. Paulo diz que ele é o primogênito dentre os mortos. Isso se repete em Apocalipse também. Muito interessante. Entre os mortos, entre aqueles que morrem, e sabemos que todos morrem, Cristo também morreu, e ele é o primogênito entre aqueles que morrem. Algumas versões para ajudar a clarear o texto. Numa paráfrase diz assim: dos mortos a vida por ele começou. Nem toda paráfrase é boa, é perigosa. Mas aqui achei muito interessante. Cristo é o primogênito dos mortos, dentre todos que morrem, a vida por ele começou. Bom, a vida desde Gênesis. A vida aqui, nesse momento. Mas em Cristo há uma nova vida. Uma vida que ele inaugura. E que ninguém mais pode inaugurar. Outra versão. Ele é supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Ele é supremo. O que ele faz, ninguém pode fazer. E ainda, numa versão católica, ele é o primeiro daqueles que ressuscitam dos mortos. Interessante, irmãos, então, o que o apóstolo Paulo está querendo nos ensinar e nos comunicar nessa cristologia é que muitos já morreram, muitos vão morrer. Cristo também foi um daqueles que morreu, e ele se encarnou para isso, para vencer a morte, para nos livrar do pavor da morte, e ele ressuscitou. Ao ressuscitar, entre aspas, ganhar a sua vida novamente, ele faz numa qualidade de uma vida que ele é o primeiro a experimentar. Ele é o primeiro a desfrutar de uma nova vida da ressurreição. Gostei muito de um comentário de um teólogo. Ele diz assim: o primogênito dentre os mortos. Esse título cristológico carrega surpreendente paradoxo, o que é muito comum na teologia. Aquilo que é meio assim, parece uma contradição. Como nós vimos, Cristo vence a morte em sua morte. Morte é derrota, ele transformou em vitória. E assim por diante. Surpreendente paradoxo. Primogênito lembra nascimento, nova vida. Leva-nos mentalmente à sala de partos. É verdade. Primogênito. Primeiro filho. Cristo é o primogênito, só que dentre os mortos. Porém, mortos lembra o contrário. Leva-nos ao necrotério. Exato. Desde quando a vida pode nascer da morte? Nunca. Impossível. Para um Deus Todo-Poderoso, o impossível se torna viável. E aí então, claro, desde que Cristo venceu a morte e ressuscitou, Cristo transformou o necrotério em sala de parto. Nossa vida e nossa ressurreição nascem de sua morte e ressurreição. Cristo transformou o lugar de morte, a morte de cruz, a própria morte, ele transformou em vida, em sala de parto. É tão verdade que quando cremos em Cristo como nosso Senhor e Salvador, a própria Bíblia nos ensina que isso é novo nascimento.
E só é possível o novo nascimento porque Ele morreu a nossa morte e porque Ele venceu a morte na ressurreição. Excelente comentário. Irmãos, um escritor já falecido, na verdade poeta e filósofo, diz assim: ó Cristo, fizeste da morte nossa mãe. É isso. Onde todos viam derrota, onde todos viam lamento, Cristo transformou em esperança e sorriso. Na morte e na ressurreição, Ele vence a morte e nos dá esperança. Um texto paralelo que vai comunicar a mesma mensagem, abra comigo, 1 Coríntios capítulo 15. O apóstolo Paulo, nesse capítulo, está falando de ressurreição. E ele combate algumas pessoas na igreja de Corinto, falsos irmãos dentro da igreja, que estavam ensinando que não há ressurreição. Aí no versículo 19, depois de alguns argumentos, Paulo conclui assim, 15:19. Se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Ele está combatendo algumas pessoas que estavam dizendo que não há ressurreição. Então Paulo fala, se não há ressurreição, nós que cremos em Cristo, entre todos os homens da face da terra, nós somos os mais miseráveis, os mais dignos das pessoas terem pena, porque nossa esperança é apenas para esta vida, se Cristo não ressuscitou. Aí o versículo 20 então, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele, olha a expressão, sendo Ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Dormir aqui é morte, morte física. Visto que a morte veio por meio de um só homem, e também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem, Adão e o segundo Adão. O primeiro Adão introduziu a morte no mundo. Nós somos herdeiros de Adão. Mas o segundo Adão, que é Cristo, introduz vida. A ressurreição veio por meio de um homem. Versículo 22. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Ele é o cabeça de uma nova humanidade. Mas cada um por sua vez. Cristo, o primeiro, que é a mesma coisa que dizer o primogênito. Cristo, o primeiro. Depois, quando Ele vier na sua volta, os que lhe pertencem, os que creem nele. E então verá o fim. Está vendo? O apóstolo Paulo está mostrando que Cristo é o primogênito. Aqui ele usa a palavra primícias entre os que dormem. De novo o apóstolo Paulo usa uma expressão que pertence à cultura judaica que vem desde o Antigo Testamento. Havia no Antigo Testamento a festa das primícias, que simbolizava a consagração de toda a colheita ao Senhor e servia como um penhor ou garantia da totalidade da colheita que ainda ia ser ceifada. Primícias implica na existência de frutos posteriores, que ainda virá. Então era interessante. O próprio Senhor instituiu as festas das primícias. O povo de Israel era um povo da terra, que criava e plantava. E Deus diz assim, na primeira colheita, eu sei que você está ansioso para fazer comércio, alimentar sua família, mas a primeira colheita vai ser consagrada ao Senhor. Você vai levar ao tabernáculo, ao sacerdote. E alguém poderia perguntar, mas Senhor, e se não vier a segunda, a terceira e a quarta colheita? Como é que fica? Era um passo de fé.
Se você consagrar ao Senhor, o Senhor garante a próxima colheita. Primícias, garantia. E as primícias garante, o próprio Deus garante que haverá mais colheitas. Agora Paulo diz que Jesus, Ele é a primícias dentre aqueles que morrem. Todos irão morrer. Mas Cristo, dentre todas as mortes, bilhões e bilhões de pessoas que viveram e morreram, Cristo é o único que é o primogênito dentre os mortos. Ele é o único que é a primícia dentre os que morrem. Paulo está dizendo que Ele, Cristo, é o primeiro fruto de uma nova e gloriosa vida. E por Ele ser o primeiro, Ele garante muitas outras vidas ou outras ressurreições. Irmãos, quando a gente lê a Bíblia, a gente sabe que Cristo não foi o primeiro a ressuscitar. No Antigo Testamento há ressurreições. O próprio Jesus, Ele ressuscitou pessoas, como Lázaro. Mas todas essas pessoas voltaram a morrer. Cristo agora, Ele morre numa cruz, Ele vence a morte espiritual na cruz, Ele vence a morte eterna na cruz. Ao ressuscitar, Ele vence a morte física. Só que Cristo, ao ressuscitar, Ele ressuscita para uma vida plena que nunca mais vai experimentar a morte física. Ele é o primeiro de uma nova vida. As primícias, o primogênito. Lázaro morreu de novo e tantos outros. Mas Cristo ressuscitou e nunca mais vai experimentar a morte física. Ele é as primícias e Ele é a garantia que haverá ressurreições posteriores. É a garantia que o próprio Cristo dá na sua ressurreição. Deste modo, irmãos, ao ressuscitar para uma vida que não conhece morte, Cristo é o precursor. Ele é o precursor de todos aqueles que creem nele. Ele está dizendo, se você crê em mim, você vai desfrutar dessa vida plena também. A ressurreição espiritual, que a Bíblia chama de ressurreição espiritual, é o novo nascimento, mas a ressurreição física também. Não vai para a eternidade só sua alma ou só seu espírito. A Bíblia fala que o homem todo é salvo por Cristo. Haverá uma ressurreição corporal. Só não me pergunte que aparência você vai ter no céu, eu não sei. Com a idade que você vai ter no céu. Se você é gordinho na terra, você vai ser gordo no céu, eu não sei. Eu só sei que haverá vida plena, porque Cristo garante. Irmãos, Cristo, a ressurreição dele é a garantia e a prova que haverá ressurreição para o seu povo. Cristo, ao vencer a morte, em sua morte e ressurreição, ele garante o mesmo para aqueles que creem nele. Ele garante que você vai ressuscitar. Ele é o primeiro, primícias, a experimentar essa nova vida incorruptível. E nós seremos como ele é. 1 de João 3,2. Amados, já somos filhos de Deus. Já somos, em Cristo. Mas Ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. O que nós sabemos? Sabemos, porém, que seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele realmente é. Em que sentido que seremos semelhantes a Cristo? Corpo glorificado, corpo ressurreto, um corpo que não vai experimentar nunca mais morte. Consequentemente, doenças, dores, velhice. Cristo, ao ressuscitar,
Ele inaugurou uma nova vida. Ele é o primeiro. E Ele garante ressurreição de muitos outros, se você crê em Cristo como seu Senhor e Salvador. A esperança não está em congelar corpos para ver se a medicina vai ressuscitar o seu corpo. Essa é a esperança bíblica. E a esperança bíblica não morre, ela se cumpre. Atos 2, 22 a 24, houve uma desconfigurada ali. Abra sua Bíblia comigo em Atos 2, apóstolo Pedro pregando, logo depois do Pentecostes, e olha o que ele prega. Atos 2, 22 a 24. Cristo fazia pouco tempo que havia sido crucificado, ressurreto, ele voltou aos céus. Pedro se levanta e começa a pregar. 2:22. Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Porque fazia pouco tempo que Cristo havia voltado ao céu. Versículo 23. Este homem que lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, a morte dele foi planejada na eternidade, e vocês com a ajuda de homens perversos o mataram, pregando na cruz. 24. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Impossível que a morte o retivesse. Sempre gosto de comparar versões, mas essa é a versão que eu li. Impossível que a morte o retivesse. Bilhões de pessoas morrem, mas aquele dia morreu alguém diferente. Deus encarnado. E o impossível aconteceu. Outra versão. Mas Deus ressuscitou, libertando dos horrores da morte, pois ela não pôde mantê-lo sob seu domínio. Isso é inédito. Isso nunca aconteceu na história. Por isso que na cruz o diabo achou que estava vencedor. Mas 3 dias depois, o impossível aconteceu. A única pessoa na terra em que se pode dizer isso é Cristo encarnado. A morte não pôde mantê-lo sobre seu domínio. E é o que ele garante para aqueles que creem nele. Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. É isso aí, Pedro. Pedro viu Cristo ressurreto. Impossível. E essa é a promessa que ele nos dá. A morte de Cristo mudou para sempre o sentido da morte. O sentido da morte sempre foi de terror e pavor. Foi de medo, foi de derrota. A morte sempre foi vista como derrota, perda e o fim. Mas a morte de Cristo mudou para sempre. Como devemos ver a morte? Então Cristo transforma a morte de derrota em vitória, de perda em lucro e de fim em começo. Só Cristo pode fazer isso. E só Cristo pode oferecer isso. É a grandeza do sangue de Cristo. Como que a morte pode virar vitória, lucro e começo? É o que a Bíblia mostra. Cristo transformou a morte de derrota em vitória. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, 55,
Parece que ele está olhando nos olhos da morte, ele personifica a morte, conversa com a morte, dialoga com ela, e ele é ousado. Não, porque a ousadia vem dele, vem do Evangelho. E ele diz: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? E esse capítulo 15 está falando da ressurreição. É com base na ressurreição de Cristo que ele olha para a morte e faz essa pergunta ousada. Mas o sangue de Cristo nos dá essa ousadia. Ó morte, não temos mais pavor, não temos medo. Só uma consciência pesada, só alguém que não sabe o que vem depois do túmulo, só alguém sem Cristo não falaria isso para a morte, não faria essa pergunta. Outra versão: onde está então, ó morte, o teu poder de nos ferir? Onde, ó sepultura, está a vitória que esperavas? Christus Victor. Paulo pôde dizer isso porque Cristo é o vencedor. Segundo os teólogos antigos, a cruz foi uma espécie de armadilha em que Satanás caiu. Ele entrou no coração de Judas, Judas traiu Jesus, ele usou Pilatos, ele usou a multidão, ele achou que podia derrotar Jesus, matando numa cruz. Este acreditava que se matasse Cristo, a vitória seria sua. Matou Jesus na cruz, porém o vencido foi ele e não Jesus. Falamos bastante disso domingo passado. Ele é o Cristo Victor. Jesus é vencedor. A morte já não é derrota para nós, porque não foi derrota para Cristo. Creia em mim. Creia em mim. Eu sou o primeiro a entrar numa nova vida gloriosa. Creia em mim, você será o segundo, e você será o terceiro, e você será o quarto. Eu abri as portas para uma novidade de vida. Eu derrotei a morte. Ó morte, onde está a tua vitória? E nesse mesmo capítulo 15, Paulo fala então: mas graças a Deus que nos dá a vitória sobre o pecado e sobre a morte. Por meio de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Do que vamos ter medo? Mártires foram para as fogueiras. Irmãos nossos no passado foram crucificados também. Nesse momento tem gente há 30, 40 anos numa cadeia. Outros estão sendo decapitados. Muitos são ameaçados a renunciar à fé, ameaçando: você vai morrer se você não renunciar à sua fé. E aquele que tem Cristo diz: não tenho medo da morte. Você não pode me ameaçar. Cristo venceu a morte. Essa é a motivação dos mártires. Cristo é vencedor. Vai me ameaçar com o quê? Se Ele é o vencedor. Cristo transforma a morte de derrota em vitória, e Cristo transformou a morte de perda em lucro. Que absurdo dizer isso, mas o Evangelho é esse grande e maravilhoso absurdo. Paulo, preso, diz assim: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é mais um paradoxo, é lucro. Eu ganho e muito morrendo em Cristo, e eu ainda desejo partir e estar com Cristo. E sabe de uma coisa? Eu não perco nada. É incomparavelmente melhor. Paulo diz: eu não me agarro a essa vida. Não me ameacem com morte, porque a morte para mim é lucro em Cristo. E partir deste mundo é incomparavelmente melhor. É assim que você encara a sua vida?
É assim que você vê a vida. A sua esperança está em Cristo. Na outra versão, pois o viver para mim significa simplesmente Cristo. E se eu morresse, mas dele eu ganharia, mais dele eu ganharia. Desejo ardentemente partir deste mundo e viver com Cristo. Sem dúvida que para mim é o melhor. Paulo preso, sendo ameaçado de morte. Acabou que ele saiu vivo dessa primeira prisão e foi morto na segunda prisão. E dá um testemunho lindo lá em 2 Timóteo, quando está enfrentando a morte. Cristo transforma aquilo que é visto como prejuízo, como perda, em lucro. Para aqueles que têm Cristo, é lucro. Esse teólogo porto-riquenho, ele comenta assim: se verdadeiramente nosso viver é Cristo, o morrer é lucro e não perda. O morrer é estar perto de Cristo e conhecê-lo melhor. Quem vive pelo dinheiro, perde-o todo ao morrer. Quem vive pela fama ou pelo prazer, não levará nada consigo para a eternidade. Aí sim é prejuízo. Mesmo o intelectual que vive pelo conhecimento, se não conhece a Cristo, está dedicando toda a sua existência a algo que, no final da jornada, terá que perder. Aí sim é prejuízo. Mas se a nossa vida inteira está concentrada no conhecimento de Cristo, morrer será algo assim como passar da educação primária aos estudos avançados. Em Cristo, morrer é ganhar. Por que teremos medo da morte? E por que achar que não é lucro? É incomparavelmente melhor. Cristo mudou todo o sentido da morte. Todo o sentido. O poder de nos ferir, a morte perdeu. Cristo também transformou a morte de fim em começo. Versículos como esse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. É a ressurreição, não só espiritual, mas como física também. Em outro texto, Jesus disse: eu ressuscitarei no último dia. O último dia é uma expressão escatológica ligada à volta de Cristo. Você não ganha só vida espiritual, você também ganhará a vida física. Morte significa separação. A nossa alma ou espírito, tanto faz, vai se encontrar com o nosso corpo na ressurreição. Se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Promessa gloriosa. Um escritor, em seu livro, se não me engano, Philip Yancey, diz assim, ele narra essa experiência que ele teve. A enfermeira de um hospital para doentes terminais relatou os resultados evidentes da fé na cama de pacientes moribundos. Olha que essa enfermeira vai falar. Vendo tanta gente morrer no hospital, já que ela trabalha com doentes terminais, e ficou evidente para ela a diferença entre aqueles que têm fé, morrendo com fé e morrendo sem fé. Palavras dela. Percebi uma diferença na forma em que as famílias com fé lidam com a morte. Naturalmente, sofrem e choram, mas também se abraçam, oram e cantam hinos. Há menos pavor.
há menos pavor. Para quem não tem fé, a morte é o fim. Acaba tudo. As pessoas em volta falam do passado. Para quem não tem fé. Não há futuro, há só passado. E ela conclui: os cristãos se lembram de que há também um futuro. Que testemunho! Certamente há lágrimas, choro. Até Cristo chorou num funeral, quando seu amigo Lázaro morreu. Mas não há pavor, não há desespero, não há uma vida, a minha vida acabou. Em Cristo, e somente em Cristo, quando se morre, na verdade a vida começou. Cristo transforma a morte. Esse pastor do século XVII, de uma forma poética, diz: nosso último dia é o nosso primeiro dia. Nosso sábado é nosso domingo, o último dia da semana e o primeiro. Nosso pôr do sol é nossa manhã. O dia de nossa morte é o primeiro dia de nossa vida eterna. E podemos dizer, é o primeiro dia de vida de verdade. Nenhum de nós aqui temos vida plena. Nenhum de nós. Mas em Cristo, ao morrer, aí sim saberemos o que é vida. Porque Ele inaugurou, com a sua ressurreição, uma vida plena. E por fim, Cristo transformou a morte de fim em começo. O que era derrota é vitória, o que era prejuízo é lucro. E agora, o que era fim é começo, em Cristo. Verdades que devem ser assimiladas na prática. Há 500 anos atrás, o monge que se converteu a Cristo, que se tornou pregador, escritor e tradutor das Escrituras, a história diz que em um de seus últimos sermões, Lutero disse: o mundo me diz que estou morrendo em meio à vida. Deus me responde: não, tu vives em meio à morte. Não está acabando nada, está começando, na verdade. A verdade bíblica influencia o dia a dia, principalmente nos momentos de dor e de crise. O outro teólogo, um século depois, John Owen, quando estava morrendo, ele ditou uma carta, diz a história. E uma das suas palavras foram essas: estou na terra dos viventes, saindo para a terra dos mortos. Não, melhor dizendo, da terra dos moribundos vou saindo para a terra dos viventes. Porque eu vou encontrar com Cristo. Eu estou entrando numa vida plena. Se você ama mais essa vida do que a vida futura, você não sabe o que está perdendo. E ainda, o pastor alemão, Dietrich Bonhoeffer, celebrou no último dia de sua vida terrena, em 1945, já no finalzinho da guerra, ele celebrou a Santa Ceia no campo de concentração, já que ele foi preso pelo nazismo. Pregou Isaías 53. E depois de celebrar aquele culto com os demais irmãos presos, ele foi levado ao enforcamento. Últimas palavras dele, últimas mesmo. Este é o fim.
para mim o princípio. É o fim de um tempo terreno, mas o início de uma vida plena com Cristo. A morte de Cristo mudou todo o sentido da morte. Não há desespero, não há medo. E incrivelmente, existe até um anseio. Que paradoxo. Estar com Cristo é incomparavelmente melhor. E finalizo então com 2 textos e um poema. Apocalipse, que já é uma visão do futuro, do céu. Apocalipse 1:18, o próprio Cristo dizendo: sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. Ele é o primogênito dentre os mortos. Ele esteve morto, mas ressuscitou para uma vida plena que nunca mais verá morte. É o que ele promete. E chaves sempre tem a ideia de autoridade. Quem tem as chaves tem autoridade. E eu tenho autoridade sobre a morte. É o único que tem autoridade sobre a morte. E ele abre as portas da eternidade se você crer nele. E Apocalipse, promessa gloriosa: ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Você não anseia por isso? Sem lágrimas, sem câncer, sem funeral, sem velório, sem dor. Só é possível porque Cristo é o vencedor. Não sei quem é o autor deste poema. Tentei descobrir, com o título Vale da Visão. É alguém que crê em Cristo e tem toda a sua esperança na vida eterna. Dá-me conhecer que o céu é tudo amor, onde o olhar afeta o coração, e o vislumbre contínuo da tua beleza mantém a alma em perene êxtase de prazer. Está olhando para o céu, o caminho de chegar para o céu é a morte, o céu é tudo amor, a êxtase de prazer. Continua. Dá-me conhecer que o céu é tudo paz, onde o erro, o orgulho, a rebelião, a paixão não levantam a cabeça. Isso sim morreu. Dá-me conhecer que o céu é toda alegria. O fim do crer, do jejuar, do orar, do lamentar, do humilhar, do vigiar, do temer, do murmurar. Essas coisas morrem. Só tem medo da morte quem não ama o céu, quem não tem Cristo. E o autor desse poema termina de uma maneira surpreendente. E leva-me em breve, porque eu quero ir para um lugar assim, que é tudo amor, tudo paz e toda alegria. Vamos orar. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não há palavras para expressar adoração ao Senhor. A pior coisa que pode acontecer a alguém, não precisamos ter medo. Da morte em todos os seus níveis, física e eterna. O Senhor nos livra do pavor da morte.
Vivemos leve. Vivemos sem medo, sem pavor. Vivemos com esperança. E até mesmo pela ousadia da cruz, vivemos com anseio de ir para casa. Almejamos desfrutar dessa vida plena. Almejamos que o Senhor enxugue nossas lágrimas, nossas dores. Almejamos a tua volta. Almejamos até mesmo, sem sombra de dúvida, o morrer em Cristo. E só assim saberemos o que é vida. Maranata, vem, Senhor Jesus. Vem nos trazer vida plena. Tu és o vencedor. Tu és aquele que derrotou a morte. Tem misericórdia de qualquer coração nesta manhã que não tem essa esperança. Se há alguém me ouvindo agora, Deus, que tem medo da morte, que não tem Cristo em sua vida, livre essa pessoa do pavor da morte. Dê-lhe vida. Quebranta esse coração e que a tua vida seja implantada nesse coração. Em nome de Jesus, o vencedor. Amém.